Oi, gente, bom dia a todos e a todas. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando em casa. Hoje a gente vai trabalhar sobre o desenvolvimento do texto na redação. Dentro desse roteirinho, né, de aprender sobre introdução, como a gente já viu, agora sobre o desenvolvimento. O próximo passo é a conclusão e trabalhar mais coisas dentro do próprio texto, né, coisa em coerência, como construir um projeto de texto. Então a gente tem muita coisa para discutir e vamos andando a passos lentos assim, para que todo mundo pegue e vamos construindo juntos. Apesar de todas as dificuldades que o momento impõe pra gente, né? Bom, então o que é fundamental vocês entenderem agora? Por que tem que existir esse desenvolvimento do seu texto? O desenvolvimento ele vai existir para você cumprir com a sua tese. O que é a tese? Que a gente já discutiu um pouco na introdução. A tese você vai estruturar o que você vai abordar do seu tema. Por exemplo, num tema sobre o controle do usuário pelos dados da internet. Eu peguei, em 2018, no meu ano de vestibular, eu peguei como problemáticas para estudar dentro desse tema, que eu ia desenvolver dentro do tema, que era um problema relacionado que poderia influenciar em eleições, na vida política, e que poderia influenciar sobre o indivíduo e a construção dele mesmo dentro da sociedade. Então, essa foi minha tese. A minha tese é onde as estruturas que eu vou trabalhar do tema. Você pode fazer isso de diferentes maneiras e construir de diferentes formas, como a gente já discutiu um pouco, mas sempre relembrando. E o que você vai fazer no desenvolvimento é pegar essas estruturas que você trouxe fundamentais, como fundamentais para discutir um tema, e abordar essa tese de uma forma maior, retomar tudo que foi dito e desenvolvê-lo com repertório, problematizações. Vai ser nesse momento que você vai revelar muita coisa sobre a sua autoria, o seu repertório, onde vai concentrar muitas das informações que você quer trazer. Então, essa é uma grande função que tem o desenvolvimento. Agora, como é a maior parte do seu texto, essa maior parte ela tem que ser trabalhada de uma forma bem completa, assim, para você garantir que seja tudo em ordem, que o seu texto seja bom e que cumpra com todas as competências. E como que você vai fazer para que você cumpra completamente com todas as obrigações que você tem que realizar no desenvolvimento? Você vai fazer isso com 3 passos fundamentais. Em cada desenvolvimento seu, você vai ter que cumprir com esses 3 passos. O primeiro passo é a realização de um tópico frasal. O que é esse tópico frasal? Vai ser a sua primeira frase do parágrafo argumentativo. Você tem que fazer uma afirmação que vai vir da sua tese. Por exemplo, eu afirmei que o problema do controle do usuário pelos dados é uma questão política. Então, eu vou falar assim: o controle de dados, o controle do usuário pelo controle de dados na internet influencia na política pela problemática das fake news. Afirmei. Isso veio direto da minha tese e eu vou desenvolver isso no meu texto. É esse um ponto estrutural que eu coloquei que tem que ter como discussão dentro do meu tema. Nesse momento que você vai colocar a ideia central do seu parágrafo. Então, vai ser nessa primeira frase que você vai começar a construir o seu desenvolvimento nessa ideia central. Indo para o segundo passo, é a inclusão do seu repertório cultural. Nesse momento, você vai relacionar todas as informações que você tiver, que vão ser os dados, os fatos históricos, a citação, que a gente vai discutir mais essas estratégias argumentativas agorinha, né, mais para frente. Mas o que você tem que fazer nesse momento é trazer seu repertório cultural para trabalhar com o seu tópico frasal. Você tem que justificar, você tem que sempre relacionar esses dois
para deixar bem claro o que você está defendendo, o que você está trazendo como concreto do seu tópico frasal. E é nesse momento mesmo, nessa relação, que você vai explicar melhor a sua tese como uma exemplificação, né? Porque vai agregar um repertório cultural e você vai convencer o seu corretor de que aquilo que você está falando tem um embasamento dentro de outra área do conhecimento, dentro de uma notícia, dentro de um fato. Mas é isso que você vai trazer. Você vai trazer o seu repertório, o que você tem de conhecimento de mundo. E o seu terceiro passo que você tem que concluir no seu desenvolvimento é você revelar a sua autoria. Vai ser nesse momento que você vai problematizar o que você escreveu, dizer o porquê daquilo ser uma questão. Aqui, nesse terceiro passo, ele é muito importante, que você vai falar assim, isso tá errado, porque a influência das fake news no processo político engana e manipula os usuários, as pessoas, interfere na vida política e na história de um país, como está interferindo, né, no Brasil, nos Estados Unidos. Mas enfim, é nesse momento que você vai colocar que aquilo é um problema e você está colocando que aquilo é um problema, colocando a sua marca, colocando por que aquilo é um problema para você, por que aquilo é um problema para a sociedade, como que você encara isso. Esse é um momento muito importante do texto. E para além disso, um pouco, eu acho que aqui você pode até mesmo sinalizar propostas de intervenção, que é uma coisa muito interessante de se fazer para que no último parágrafo, na conclusão, você fique mais livre para discorrer um pouco mais, para além de propostas de intervenção. Mas isso é um método de escrita e cada um faz o que se sentir mais confortável. Mas, no geral, é isso que você tem que cumprir. É o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Que não significa que seja a primeira, segunda e terceira frase, gente. Vocês podem escrever isso em mais de um período, em mais de uma frase, mas vocês têm que entender que tem que cumprir com isso, que se cumprir com esses 3 passos super simples, vocês vão ter um parágrafo de desenvolvimento completo. Mas vamos lá aprender com a prática? A gente vai ler partes de uma redação com o tema de internet e vocês vão entender onde é que isso está se encaixando. Vamos lá, introdução do tema. A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcante da cultura atual. O seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Entretanto, o mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas, o que a caracteriza como benéfica ou maléfica é o modo como ela é utilizada. Então, o que a gente tem que captar dessa introdução aqui, principalmente? O que a gente tem que captar agora é a tese dessa pessoa que escreveu essa redação o seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Então, aqui está uma questão que ele vai trabalhar, uma estrutura que ele vai trabalhar dentro desse tema. Ele vai trabalhar um aspecto positivo, que é a facilidade de acesso ao conhecimento da internet. Esse é um desenvolvimento que ele vai cumprir para ele desenvolver melhor o que ele acha dessa estrutura que ele colocou para abordar esse tema. O outro aspecto entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas. Então, essa é outra maneira que ele vê que tem que ser trabalhada dentro desse tema da internet. Ele vai falar no seu outro desenvolvimento sobre o mau uso que pode prejudicar os usuários de inúmeras formas. Então, você tem aqui a tese desse indivíduo estruturada de forma a cumprir em seus 2 parágrafos de desenvolvimento as 2 informações que ele achou, as 2 estruturas que ele achou que fosse importante discutir sobre a internet. Então, vamos lá avaliar o desenvolvimento desse. O primeiro desenvolvimento, vamos lá? Ele falou sobre os aspectos positivos, hein? Ele tem que tratar isso. Dentro de tantos aspectos positivos, o que mais se destaca entre os benefícios da internet é o caráter da sua acessibilidade.
você vê que o tópico frasal dele foi uma afirmação que ele retirou diretamente da tese, é praticamente a mesma frase. E ele está cumprindo com o que ele tem que fazer dentro do desenvolvimento, porque se ele falou na introdução que ele acha isso, ele tem que provar por que ele acha isso, ele tem que me convencer o porquê de ele achar isso está certo. E aí ele vem com o argumento dele. É simples publicar e acessar conteúdos dos mais variados campos do conhecimento, o que representa um poder de acesso à informação nunca antes testemunhado na história da tecnologia do mundo. Então aqui ele já está colocando um repertório histórico, né? Falando que como que isso se desenvolveu na história, tanto contemporânea, como isso nunca foi visto antes. Continuando. Por meio da internet, o usuário pode encontrar grandes acervos de livros digitalizados, visitar páginas de conteúdos especializados e também acompanhar informações atualizadas por meio de grandes portais de notícia. Aqui onde ele colocou, incrementando o argumento dele, sobre o que esse usuário consegue na internet. Então, ele deu exemplos, ele trouxe um conhecimento de mundo aqui do que tem de benefício efetivo no consumo da internet, esses benefícios que ele trouxe como um repertório cultural dele. Agora ele vai tratar, então, dentro dessa toda a argumentação, ele linkou, né, quais são esses aspectos positivos, os benefícios, ele trouxe aqui sobre os acervos de livros, sobre o poder da informação, que nunca teve antes, então ele trouxe essa questão da acessibilidade, é sempre relacionando, gente, é muito importante isso para não parecer que seja uma coisa jogada ou algo decorado que você escreveu lá, é bem importante você sempre trazer essa relação com o seu tópico frasal. O fechamento dele tem que ser onde ele marca a autoria, né? Então vamos lá, vamos ver a autoria do aluno. Sendo assim, pode-se afirmar que a internet inaugurou uma nova geração e uma nova cultura que é caracterizada pela globalização e pela acessibilidade universal da informação nunca vista antes. Então, ele está dando a autoria dele falando como ele pensa a internet com a formação de uma nova geração, como ele pensa a internet caracterizada pela globalização e pela acessibilidade universal. Então, é uma marca de autoria muito importante e que conversou bem com os outros aspectos que foram trabalhados durante o desenvolvimento. Vamos ir para o desenvolvimento 2, ver se ele cumpriu o que ele prometeu lá na tese, né? Que é falar sobre o problema da internet relacionado à segurança dos usuários. Então, vamos lá ver? O tópico frasal dele é: entretanto, o grande problema da internet é o fato de ela ter falhas que comprometem a segurança de seus usuários. Então, ele realmente, novamente, pegou uma afirmação da tese dele e colocou aqui, e que ele vai defender e colocar que essa estrutura que ele designou, que é mais importante dentro do tema, é importante mesmo, ele tem que me convencer. E uma coisa que eu quero atentar vocês é que é muito importante o conectivo nos desenvolvimentos. Toda hora tem que ficar ligando as ideias por meio de conectivos para deixar claro que você está conseguindo conectar as ideias, está conseguindo conectar os argumentos, tudo certinho. Porque aqui, ó, a primeira frase dele, a primeira palavra desse desenvolvimento é entretanto. Então, ele está relacionando o argumento com o outro nesse simples conectivo. Ele conseguiu linkar e trazer essa coesão e essa coerência para o texto dele só com essa frase. Para você perceber, só com essa palavra, né? Para você perceber a importância de um conectivo, para você perceber a importância da ligação de ideias. Então, é sempre se atentar a conectivos, a ligar ideias, que é bem importante para o seu corretor. Agora, os argumentos que ele vai fazer para defender, o repertório cultural dele para defender sobre esse problema que ele apontou. Por ser pública e global, ela é usada por muitos tipos de pessoas e elas podem ter diferentes propósitos e objetivos, o que compromete a segurança da rede.
Esse fato é agravado ainda pela questão do anonimato, que facilita crimes como racismo, pedofilia, roubos de informações, falsas identidades e plágio. Além disso, a rede é vulnerável a ações de hackers, que são capazes de invadirem contas de empresas, de pessoas físicas e até mesmo do próprio governo. Então, ele trouxe muito repertório cultural aqui, falando sobre as problemáticas que tem dentro da rede, demonstrando o conhecimento de que na rede vai ter racismo, vai ter pedofilia, vai ter roubos de informações pessoais. Então, ele traz aqui uma série de informações que vem de notícias, vem de um conhecimento geral, vem de um repertório cultural dele que confirma a tese dele e que é algo palatável, é algo que a gente sabe que existe ações de hackers, a gente sabe como funciona isso. Então ele trabalhou bem, linkando muito com o que ele propôs a se discutir sobre essa falta de segurança e convencendo o corretor de que ele estava certo. Agora trazendo o fechamento com a marca de autoria dele. Tudo isso demonstra que a internet, apesar de facilitar o acesso à informação, é um ambiente inseguro e que, portanto, exige cautela por parte de seus usuários. De novo, a marca de autoria dele é muito clara, porque ele está falando aqui que ele pensa que tem que ter uma cautela por parte de seus usuários. Isso aqui pode ser até uma sinalização de uma proposta de intervenção no final do texto dele, que ele pode falar sobre como precisa de educação, precisa os usuários ter cautela, como educar essas pessoas a usarem a internet. Então, é bem interessante. E sempre lembrando dos conectivos, né? Vocês podem perceber que ó, o fechamento dele vem. Tudo isso demonstra, então ele retoma tudo o que ele falou para comprovar a marca de autoria que ele vai colocar a seguir, mas sempre ligando as ideias, o que é bem importante de discutir. Agora entrando nas estratégias argumentativas, né, que a gente conversou que ia ter, que são como que você vai então argumentar dentro da sua redação, já que você tem que cumprir com aqueles 3 passos, como que você tem uma estratégia para funcionar esses 3 passos sempre, assim, certinho, do jeito que você ter um método de cumprir com isso. A gente tem várias estratégias. A primeira é causa e consequência, em que você vai pensar nas causas do quadro atual e nas consequências que ela provocará ou já provocou. Mas como que você vai encaixar isso no texto? Bom, você vai encaixar isso no texto, por exemplo, vamos sair um pouco da abstração e ir um pouco mais para a prática. O meio ambiente, a queimada na Amazônia tem como a causa da queimada na Amazônia é a superexploração do agronegócio. E uma consequência da queimada na Amazônia é que essa superexploração do agronegócio ela vai acabar com. Ela gera muito impacto e ela gera problemas de violência contra indígenas, a população nativa daquele local que vai ser morta, que vai ter perda da sua terra, uma perda de identidade, de alguma forma, um genocídio mesmo que acontece com os indígenas. Então você pode trabalhar isso dentro dos seus 2 desenvolvimentos. O tema é meio ambiente, aí você vai tratar sobre o desmatamento, o agronegócio, e aí você pode já linkar com a questão indígena. Então é algo que você vai puxando um ao outro, sabe? Sempre ligando as ideias e ligando seus argumentos. Então você sempre vai tratar essa questão da causa, essa questão da consequência. Outro tipo de estratégia argumentativa é a exemplificação, que vai trazer situações reais e que vai aumentar a sua credibilidade e a sua opinião, né? Com dados, notícias relevantes, que tem que sempre ser algo que seja de conhecimento, né, geral, não pode ser uma notícia da sua mãe ou da sua tia, tem que ser uma notícia que seja importante nacionalmente. Esses dados que você pode ter, ou você vem com ele de casa, mas o Enem sempre dá uns dados assim nos textos base deles, né, para você fazer sua redação. Tem muito uma polêmica se esses dados podem ou não ser utilizados, e eu acredito que sim.
Se for te dar mais segurança, você usa os dados e vai ser bem interessante você trabalhar com esses dados, mas não copie exatamente. Se no texto base está falando 50%, você anota lá metade da população, sabe? Usa esse joguinho, mas apontando que você tem como referência o Enem, né? Os textos base, o corretor vai perceber que você valorizou esse texto e etc. Mas assim, se você se sentir confortável a fazer isso, você faz, mas se você se sentir confortável a usar de outra maneira, fazer outras formas de escrita, é bem interessante também, porque para alguns corretores isso pode ser falta de repertório, que você teve que usar a prova, etc. Mas isso vai variar muito, mas a dica que eu dou é, se for usar, sempre faz um joguinho de palavras, se sentir confortável sim. Agora, se você não tem muita se você acha que não é uma estratégia muito legal, você pode usar outra, mas é essa dica que eu dou em relação aos dados. O próximo tipo é por citação, em que usamos um nome forte, né, com credibilidade, para nos ajudar a defender o nosso ponto de vista. E é muito legal isso, né, porque esse argumento também é chamado de citação de autoridade, e é uma ferramenta ótima de ser usada, né? Porque você vai trazer um repertório, você vai trazer áreas de conhecimento, é, e pode ser tanto direta como indireta. Quando você for fazer uma citação direta, você coloca aspas, o nome do autor, etc. Na citação indireta, você também tem que dar nome ao autor, né? Mas você não precisa colocar aspas se você não lembrar exatamente como é a frase. Mas é basicamente isso, né? Eu acho que é uma estratégia argumentativa muito geral, assim, todo mundo conhece, é bem padrão. Aí a gente tem também uma outra estratégia argumentativa que é contra-argumentação, que você vai contestar e derrubar o argumento opositor. Mas como que você vai fazer isso? A contra-argumentação é nada mais que usar o argumento do opositor e fazer meio que o feitiço virou contra o feiticeiro, sabe? Eu uso o argumento do opositor ao meu favor, em que eu vou acabar com esse argumento do opositor, por exemplo. É um exemplo bem bobo, assim. Não é nem de tema de redação, mas só para vocês entenderem, que eu acho que esse é um pouquinho mais difícil. A pessoa fala assim: chocolate faz mal à saúde. Então eu vou argumentar, eu não acredito que chocolate faz mal à saúde, eu vou falar assim. Muitos acreditam que chocolate possa fazer mal à saúde. No entanto, há pesquisas que revelam sobre o chocolate liberar serotonina, aumentando o nível de felicidade dos humanos, e que o cacau ele faz bem para a pele. Não sei, mas é nesse sentido, entende? Você colocar que segundo tais pessoas, no entanto, isso não acontece dessa maneira. É sempre você usar meio que o feitiço virou contra o feiticeiro, mas cuidado, porque às vezes o feitiço virou contra o feiticeiro para você mesmo. Vai que o seu corretor acredita que a argumentação da outra pessoa foi melhor, você não conseguiu rebatê-la, sabe? Então, bastante cuidado. E o mais básico de todos, né? De todos as estratégias são os fatos históricos, que é muito interessante como para trazer áreas do conhecimento, e você vai utilizar momentos do passado, fatos do passado, para articular com o seu tópico frasal, né? Trazer essa questão, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Então, você vai trazer que historicamente a mulher sempre foi submissa, sempre foi vista como inferior, e tratar isso como um exemplo de, por exemplo, em Portugal não poderiam assumir, as mulheres não poderiam assumir o trono. Então é sempre trabalhando isso com o seu tópico frasal. E essas são as estratégias argumentativas mais básicas, assim, bem simples. Vocês podem utilizá-las de diferentes maneiras e tratá-las de diferentes formas. Mas é basicamente isso, gente. É muito tranquilo, vocês já sabem a maioria, eu acredito nisso, né? E mas vão testando métodos, se você gostou mais de alguma outra e queira tentar e queira fazer. E se tiver alguma dúvida em alguma delas, também me manda mensagem que eu posso trabalhar com vocês algumas coisas diferentes.
mas a gente vai trabalhar basicamente com essas estratégias mesmo. E essa semana a gente vai ter uma proposta de redação que é sobre os impactos dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Como vocês podem já estar sabendo, né? A gente teve o caso do PC Siqueira, que é investigado após vazamento de mensagens e acusações de pedofilia. E eu me inspirei muito nesse caso para trazer esse tema para vocês pensarem. E aqui o que eu trouxe basicamente nessas imagens são repertórios que vocês podem utilizar no seu desenvolvimento para cumprir com o que os passos mandam e demandam de vocês. Então, aqui eu trouxe alguns que eu vou discutir um pouco aqui e vocês podem colocar no texto de vocês podem buscar mais coisas, mas é só um, uma, são só imagens e pesquisas básicas assim para vocês pensarem no próprio texto de vocês e escolherem seus argumentos, como vocês vão colocá-los, como cumprir esses passos, como ligar as ideias. Então aqui a gente tem a notícia do PC, né, que é a notícia mais nova que traz aqui, foi uma notícia relevante, que vocês podem pensar esse tema. A gente pode pensar no impacto dos influenciadores digitais no consumismo, né, que os jovens podem adquirir em relação a isso. A gente pode pensar no efeito manada, que é um, um efeito psicológico e sociológico, onde os influenciadores estão fazendo alguma coisa, todo mundo que segue eles querem fazer a mesma coisa. Aqui também é uma imagem, né, uma tirinha sobre controle social, manipulação. Essa tirinha eu tirei do próprio Enem, da prova de sociologia. Então a gente pode pensar sobre manipulação. Então são essas estruturas que vocês podem pensar do tema para desenvolver uma tese. E nessa tese você vai pegar essa tese e colocá-las e desenvolvê-las melhor e trabalhá-las dentro dos 3 passos que a gente viu que são necessários e articulá-los, ligá-los, sempre com alguma estratégia argumentativa. Vocês podem ter uma fixa agora, mas podem buscar por fazer outras e adquirindo sua forma de escrita para chegar no Enem e tirar 1000, que eu tenho certeza que todo mundo que está estudando em casa vai conseguir tirar uma ótima nota no Enem. Mas é basicamente isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Espero que todos se cuidem, tenham aproveitado da aula. Qualquer dúvida, como eu já disse, é só me mandar mensagem. Tem proposta de redação, então, por favor, escrevam suas redações. A gente está se organizando para corrigir o mais rápido possível. Se atentem muito, eu sei que tá difícil agora, mas vai melhorar e vocês vão conseguir fazer a prova esse ano e se saírem bem, estarem ano que vem na universidade, hein? Vamos terminar a aula pra cima para vocês se empolgarem e fazerem mesmo, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Até mais. Beijo.